Seja muito bem-vindo, meu nome é Pablo, esse aqui é o canal Versão Brasileira. Eu gostaria que você já iniciasse esse vídeo se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu joinha e ativando também o sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui de conteúdo do nosso canal. Quando você deixa o joinha, você consegue nos ajudar a espalhar o conteúdo do nosso canal até outras pessoas, porque esse vídeo o YouTube entende que várias pessoas estão gostando dele, pela média das pessoas que estão assistindo, estão curtindo, deixando o like, e aí ele acaba divulgando para mais pessoas. Então eu conto com a sua colaboração nesse sentido e a divulgação do nosso canal. Assim como você já viu aí no título, nós vamos falar sobre o processo de estupro envolvendo o nome de Romeu Zema, candidato ao governo de Minas Gerais. Não são muitas mídias que estão falando sobre esse assunto, mas nós tivemos uma influência muito grande do deputado Sargento Rodrigues, que divulgou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o assunto, e vários grupos de WhatsApp enviando também algumas mensagens. Eu gostaria de esclarecer de fato o que chegou para mim até agora, sobre o que aconteceu, o que saiu na mídia até agora, que dá a possibilidade da gente acompanhar também esse caso. O jornal sounoticia.com.br noticiou a seguinte frase: fake news na campanha faz mais uma vítima, Romeu Zema, supostamente envolvido em abuso sexual. Nessa terça-feira, o candidato ao governo de Minas Gerais pelo Partido Novo, Romeu Zema, veio a público negar o envolvimento num suposto caso de abuso sexual cometido contra uma criança de 5 anos em 2012. A revelação da acusação foi feita no último sábado, durante uma entrevista quantitativa promovida pelo Instituto Social de Recrutamento e Pesquisas Limitada, com 40 eleitores, para saber os caminhos que levam um candidato à vitória. Segundo o candidato, a acusação surgiu após um processo familiar entre os pais da criança, fruto de um imbróglio pela guarda da filha. Em nota, Zema alega que o pai da menina inventou diversas mentiras e foi proibido pela justiça de ficar sozinho com a própria filha. O documento do Ministério Público de Minas Gerais revela que Zema era namorado da mãe da criança na época em que a denúncia foi protocolada. Isso é tão revoltante, principalmente por ser pai de 2 filhos, disse Zema, que me recuso a continuar esse assunto e entrar nessa baixaria. Confira comigo o documento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Antes da gente passar para a parte do documento do Ministério Público, eu gostaria de te inteirar sobre o assunto do que aconteceu. O senhor Alisson Broto acusou Romeu Zema de ter estuprado a sua filha com consentimento da sua ex-esposa, até então namorada de Romeu Zema. O caso veio à tona em 2012. Esse processo ele foi julgado. Romeu Zema ele não foi condenado, pelo contrário, Alisson Broto é quem teve que ser enquadrado no artigo do Código Penal 339 por difamação, calúnia e injúria. Mas voltando ao que segundo Alisson Broto aconteceu, Romeu Zema ele teria pedido para a menina junto com sua mãe. Romeu Zema ele estaria dentro de um quarto onde ele pediu para que a menina tirasse a sua calcinha, ele tirou a sua roupa e também a mãe tirou a roupa. E ele logo foi passando a mão em sua parte íntima. E segundo o que diz a reportagem, depois ele colocou o piu-piu lá dentro. Eu quero ler com você aqui o que está escrito no documento do Ministério Público, o que está escrito no documento da Polícia Civil, e depois você tira as suas próprias conclusões. Pois bem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do promotor de justiça em exercício nessa comarca, legitimado pelo artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência oferecer a denúncia em face de Alisson José Broto. A denúncia do Ministério Público não está contra Romeu Zema ou contra a sua ex-namorada. A denúncia do Ministério Público está contra Alisson. Aqui na primeira parte a gente vê que ele fala sobre o Alisson, ele ter namorado com a Kátia, né? Até então a namorada de Romeu Zema, que ele veio de Curitiba para Araxá para passar as festividades de Natal aqui, e quando a sua mãe ou a avó da menina foi dar banho na menina, a menina sentiu um certo desconforto. Vamos ler aqui na segunda página. Ele saiu de Curitiba e veio a Araxá para buscar a criança para passar as festividades de fim de ano com ela, na capital paranaense. Tudo acordado com a genitora da infante. Não obstante, no dia 21 de dezembro de 2012, o imputado procurou a delegacia da polícia de sua cidade, onde narrou que tomara conhecimento que sua filha teria sido abusada sexualmente por Romeu, então namorado de Kátia, conduta criminosa que teria sido perpetrada com o consentimento da mãe da criança. Destarte, a Polícia Civil do Paraná oficiou a Polícia Civil de Minas Gerais e, em razão dos fatos noticiados, instaurou o presente inquérito policial, visando a apurar eventual prática de infração penal tipificado no artigo 217 7A do Código Penal, dando causa, dessa forma, o denunciado à instauração da investigação policial na comarca de Araxá. Doravante, no decorrer das investigações, apurou-se que existiu infração penal investigada, sendo tal forjada pelo imputado. Ou seja, Alisson estava mentindo a respeito daquilo que ele teria declarado em seu depoimento da polícia. Verifique-se que denunciado de forma concomitante
me perdoe, não dá para ler essa palavra aqui, eu não consigo ver devido ao tamanho, ajuizou-se a ação civil na comarca de Curitiba, pleiteando a guarda da criança, aduzindo como a causa de pedir o suposto abuso sexual sofrido por sua filha. Tem-se, pois, o denunciado Alisson imputou a Romeu e a Kátia a prática de crime hediondo, mesmo ciente quanto à inexistência da infração penal, dando a causa da instauração do presente inquérito policial. Tudo com o intuito de prejudicar sua ex-companheira e obter a guarda judicial de sua filha. Posto isso, denuncia Vossa Excelência Alisson José Broto nas penas do artigo 339 do Código Penal por 2 vezes na forma do artigo 70, primeira parte do CP. O artigo 339 do Código Penal diz o seguinte: dar causa à instauração de investigação policial de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Eu não tive informação se o acusado, o Alisson, ele realmente ficou preso, mas o que o Ministério Público está falando aqui pra gente, nas palavras de Fábio Soares Varela, promotor de justiça da comarca de Araxá, é que Alisson, que era o acusador, ele acabou se tornando réu do processo e o Ministério Público o imputou por conta dessa fraude, dessa improbidade, por conta dessa mentira que ele causou aos atos do processo. O que ele queria com isso? Ele gostaria de ter a guarda da sua filha, porque, como eu disse aqui no início do vídeo, ele morava em Curitiba, a sua ex-esposa morava em Araxá, e ele queria ter o direito à guarda da sua filha. E ele usou isso como uma desculpa. Ele usou esse processo mentiroso como um adendo para ter a guarda da sua filha. Tanto é que depois a Polícia Civil também se pronunciou e nós temos aqui agora um pronunciamento, eu vou ler os 2 pronunciamentos, o primeiro do Romeu Zema e o segundo da Polícia Civil. Em nota, Romeu Zema disse o seguinte: é um absurdo que estão tentando me acusar, não fiz nem jamais faria coisa tão repugnante. O fato é que fui testemunha em um processo de família onde o pai tentava tirar da mãe a guarda da filha. A informação que tenho é que o pai inventou tantas mentiras que a justiça o proibiu de permanecer sozinho com a própria filha. Isso é tão revoltante, principalmente por ser pai de 2 filhos, que me recuso a continuar este assunto e entrar nessa baixaria. Fica comprovado, porém, que uma matéria jornalística como essa, nesse momento, demonstra que os políticos são capazes de tudo para não perder uma eleição. É justamente por causa desse tipo de prática absurda que aceitei o desafio do Partido Novo de ser candidato ao governo de Minas Gerais. Minha família e os mineiros merecem respeito. Romeu Zema. Em nota, o chefe da Polícia Civil disse o seguinte: sobre a suposta acusação de que o candidato Romeu Zema teria abusado sexualmente da menor de idade no ano de 2012, a Polícia Civil e o Estado de Minas Gerais têm a esclarecer que a denúncia foi devidamente investigada por meio de inquérito policial que concluiu cabalmente pela falsidade da denúncia, inexistindo a ocorrência do crime. Belo Horizonte, 17 de outubro de 2018. Eu gostaria de dizer que o crime de estupro, o crime de pedofilia é algo abominável, é algo que você tem que colocar um cara na cadeia e você não pode deixar ele sair de lá enquanto ele não cumprir até o último minuto da sua pena. Não deve existir uma progressão de pena, não deve existir você colocar um cara desse com tornozeleira na rua. O que eu acho que deveria acontecer realmente é aquela proposta do Bolsonaro de castração química para aí sim houver uma progressão de pena. Mas caso não queira ser castrado quimicamente, o estuprador ou o abusador, ele deve permanecer muito tempo na cadeia para ele pagar tudo aquilo que ele fez sentimentalmente com uma pessoa, fisicamente, emocionalmente. É algo abominável. Mas nesse contexto que nós estamos lendo aqui, até o momento que nós estamos tendo esse vídeo aqui, as notícias que estão sendo apuradas ainda, a gente não tem mais nenhuma novidade sobre esse caso. O que nós temos foi a Polícia Civil dizendo que ele é inocente, o Ministério Público dizendo que ele é inocente, e nós tivemos um processo de briga, onde o deputado Sargento Rodrigues, no seu vídeo, ele não disse, onde Alisson, ele foi proibido de ficar a menos de 500 metros, não só da sua ex-companheira, mas também da sua filha. Só você colocar o nome dele no Google aí, deputado, se você ainda não sabe, você consegue achar esse processo aqui também, assim como eu fiz. Eu vou ler um pedacinho aqui para que você tenha noção do que esse processo está propondo. Impor a medida protetiva menorista de afastamento do requerido, ou seja, o Alisson, da autora,
a sua filha, até a posterior deliberação do juízo competente, o que deverá vir documentado e certificado nos autos, em sendo a requerido do gênero feminino, aliás, também suas representantes nesses autos, determinando a expedição de ordem inibitória fisicamente a uma distância mínima de 500 metros das mesmas, inclusive abstendo-se de contatá-las pela via telefônica ou telemática em sua residência local de trabalho ou casa de parentes, próximo e sob pena de decretação de sua prisão preventiva. Quem disse aqui embaixo, Cláudia Fátima Campos de Araújo de Carvalho, oficial de apoio judicial, o expedi, e eu, Raquel Cardoso Barcelos, escrivã judicial, subscrevi. Renato Zoain Zupo, juiz de direito. O que aconteceu verdadeiramente, eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, ou se é que aconteceu algo. Eu não estou aqui para fazer papel de advogado do Romeu Zema. Eu estou aqui para dar um esclarecimento aos meus inscritos, aquelas pessoas que acompanham aqui o meu canal, sobre esse fato. Nós temos até agora, como eu já disse, a Polícia Civil negando, o Ministério Público negando, e nós temos um processo aonde o réu, o ex-marido dessa mulher e pai dessa criança, que teria supostamente sofrido esse atentado, ele não pode nem chegar a menos de 500 metros da própria filha, ele não pode contactá-la pelo telefone. Imagina só o que esse cara não deve ter feito. Imagina só o quão é desesperador para uma mãe em ter que criar a sua filha sozinha e ainda receber ameaças e ter a guarda da sua filha retirada por um cara como esse. Eu não quero aqui taxar de vitimismo, falar que o cara é uma vítima, até porque eu não conheço ele. Eu não quero falar que o Romeu é o herói, é o sertão. Eu só quero trazer a realidade dos fatos que eu entendi, que eu pesquisei e aquilo que a mídia mostrou pra gente, aquilo que tem saído e que nós podemos acompanhar. Eu não acredito que o Romeu Zema ele tenha feito esse tipo de atrocidade. Eu não acredito na incompetência tanto do Ministério Público, quanto da Polícia Civil, quanto do juiz que deu a deliberação para que o Alisson não chegasse nem a 500 metros da criança. Eu não acredito que todos eles foram incompetentes e o processo foi mal julgado. Eu acredito que tem sim uma bancada do lado opositor que está querendo ganhar votos de qualquer jeito, está desesperada porque o candidato deles não consegue subir nas pesquisas e quer de toda maneira tirar o Romeu Zema do pleito político, inventando calúnias, difamações e mentiras. Assim como o deputado Sargento Rodrigues, deputado estadual aqui por Minas Gerais, propôs, faça a sua investigação, deputado. Você disse que é presidente da Comissão de Segurança Pública, então faça a sua investigação, faça com que os deputados apurem esse fato, se necessita de mais investigação, investiguem a fundo e fale para nós, para a população, o que vocês encontraram, que o Ministério Público não encontrou, que a Polícia Civil não encontrou e que o juiz deliberou contra o Alisson, contra o acusador que acabou sendo acusado. Em época de jogo político a gente sabe como é que é. E você aí que está achando, nós estamos perdidos, está ferrado Minas Gerais. Nós conseguimos tirar o Pimentel do pleito. Nós conseguimos tirar a senhora Dilma Rousseff do pleito. Nós estamos muito bem, obrigado, em relação aos anos anteriores. Eu sei que esse ano é um pouco atípico. Eu já disse, se o PSL tivesse um candidato aqui em Minas Gerais, ele teria ganhado com folga no primeiro turno. Mas nós não tivemos esse candidato conservador, esse candidato alinhado às visões de Jair Bolsonaro. Então, nós temos que estar fazendo vídeo aqui esclarecendo fake news de candidatos de outro partido que nós apoiamos no primeiro turno e eu continuo apoiando até que saia algo concreto da mídia, realmente acusando o Zema de algo muito podre, muito feio, e até agora ninguém conseguiu me convencer de nada disso. O Zema, ele está escorregando em muita coisa. O pessoal da assessoria dele tem sim que dar uma atenção maior para alguns casos e ele tem sim que vir a público para esclarecer algumas notícias, mas escorregar em algumas palavras é muito diferente de ser acusado em processo de corrupção. O meu Zema, ele não tem nenhum problema na esfera criminal, assim como a Anastasia é investigado. Eu também gostaria de sugerir ao deputado aí, Sargento Rodrigues, o seu candidato ao governo, o Dengo, assim como ele é chamado na lista do Odebrecht, o Antônio Anastasia, ele foi acusado de receber propina indevida a mando de Aécio Neves. Existirá uma comissão também especial para apurar esse fato? Fica a nosso aguardo. Eu, como população, também gostaria de saber ou se a parcialidade da sua justiça, da sua comissão de justiça, é apenas para o lado que é o oposto ao seu. Com isso eu me despeço nesse vídeo. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista a respeito desse processo. Eu não quis tratar de nenhum outro assunto daquilo que eu concordo ou que eu discordo do Zema. Eu gostaria de tratar disso porque é algo que fere
a moralidade de uma pessoa, e eu acho muito importante a gente divulgar esse vídeo o máximo possível, e numa outra oportunidade, permitindo Deus, eu volto aqui para falar aquilo que eu concordo, aquilo que eu discordo de ambos os candidatos e dos seus projetos e planejamentos para uma Minas. O que nós queremos é ter uma Minas Gerais com menos impostos, com mais segurança, com mais saúde, com mais educação e livre da interferência do Estado, assim como ele está fazendo hoje conosco. Nós queremos ter mais liberdade. Aquele candidato que vier e propor esse tipo de coisa, até agora o Romeu Zema tem conquistado o meu voto. Eu espero que você pense muito bem, pesquise bem, fuja das fake news e até a próxima.